A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula na Escola Dominical no terceiro trimestre de 2024. Estamos terminando mais um trimestre, a caminho já do final. E nós vamos agora para a aula dos juvenis, o Apocalipse e o Milênio. Você já viu a nova revista? A nova revista vai falar sobre as ideologias. Vai pegar fogo essa revista. Eu vou programar na minha igreja uma grande movimentação com a igreja toda para a gente tratar deste assunto que eu penso ser um assunto super necessário para os dias de hoje. Vou ver se a gente promove alguns debates e tal. Vai ser muito legal. E aí, como está a sua expectativa para o final desse trimestre e para o começo do novo trimestre? A minha expectativa está a 1000, espero que a sua também. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós, compartilha com todo o departamento da EBD da sua igreja. Nós temos as pré-aulas semanais para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos aqui no seu canal Universo da EBD. Estamos chegando a 30 mil inscritos, nos ajude, faltar menos de 1000, ok? Nos ajude a chegar a 1000 inscritos, aqui, a 30 mil inscritos aqui para a glória de Deus. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram e o WhatsApp. Será um prazer atender a sua igreja, festa, acampamento, evento, culto, vigília, enfim, será um prazer conhecê-los pessoalmente aí quando formos convidados, ok? O Apocalipse e o Milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. De quem esse texto está falando? Quem é que vai reinar com Cristo durante o milênio? Quem são os santos que reinarão com Jesus durante o milênio? Vamos ver nessa revista de hoje, uma revista linda, viu? Com certeza, muitos professores estão aprendendo pela primeira vez sobre os últimos acontecimentos, sobre escatologia, não é? E quem já aprendeu está, como eu, relembrando, né? E também enxergando coisas novas dentro destes assuntos, né? Bom, tópico 1 aqui, o reino milenar de Cristo. Breve está o cumprimento de mais uma profecia do Apocalipse, muito ansiada por toda a criação. Quando o ecossistema da Terra será restaurado e a expectativa da natureza será suprida, voltando ao seu estágio natural. A Bíblia diz em Romanos 8,18 que a natureza geme como em dores de parto até ser restaurada. Mas, afinal de contas, o que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos em que Jesus governará a Terra, tá? Cuidado muito aí com heresias, tá? O Apocalipse é claro sobre tal período e nossa fé deve permanecer firmada na palavra, tá? Então veja, a palavra milênio não é encontrada na Bíblia, assim como não tem a palavra trindade, ok? E outras palavras. Mas existem expressões se referindo a ela, como tempo de refrigério, tempo de restauração, plenitude dos tempos, dia de Jesus Cristo, reino de Deus e mundo futuro, tá? Por toda a Bíblia há a promessa do reino de Deus entre nós. No Antigo Testamento há várias referências ao reino milenar. O profeta Isaías predisse a vinda do rei e do seu reino justo. Vamos olhar? Isaías, vamos ver. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque para nós um menino nos é nascido, um filho nos é dado, e o governo estará sob seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos estabelecerá isso. Tá? Então, o reino de Jesus será um reino glorioso. No milênio, a capital espiritual e política do mundo será Jerusalém. As nações virão a Cristo para adorá-lo e aprender a lei do Senhor. De Jerusalém, o Senhor dominará sobre toda a terra. Vamos ver aqui,
Isaías, capítulo 60 e versículo 3. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho de teu levantar. Tá? O milênio será estabelecido após Jesus Cristo voltar em glória e poder, derrotando todos os seus inimigos. Tá? Então, lembra, ó, nós estamos conversando ponto a ponto, por isso que esse é um trimestre totalmente escatológico. Tá? Lembra, nós estamos aguardando arrebatamento, né? Fizeram até uma pergunta para mim: você crê na volta de Cristo antes da grande tribulação? Eu falei: eu creio. É uma interpretação assembleana, né? E também por quê? Porque a volta de Jesus, ela não pode ser previsível. Se a volta de Jesus for previsível, vai confrontar todos os textos que mostram que a volta de Jesus não é previsível. O arrebatamento da igreja não é previsível, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, depois ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não é? Então é no momento, né? É rápido, né? Então quando o mundo perceber, a igreja já não estará aqui, quando a gente perceber, já não estaremos mais aqui, estaremos com o Senhor. Então, por isso que o arrebatamento da igreja, ele não é previsível. Logo, ele não pode acontecer nem durante e nem pós a grande tribulação. Porque se eu identifico que eu estou já na grande tribulação, peraí. Então Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por quê? Porque o arrebatamento antecede o reinado do anticristo. E antecede a volta dele para governar as nações. Para estabelecer este período, o período do milênio. Tá? Então, o arrebatamento não é previsível. Então a gente tem arrebatamento, início do governo do anticristo, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio ele vai romper o acordo que ele faz com o mundo, principalmente com Israel, vai exigir ser adorado como Deus, Israel vai cortar relações com ele, lembra que ele estará dominando sobre toda a terra? E aí as nações vão ficar enfurecidas contra Israel e vão atacá-la, não é? E será 3 anos e meio de muita perseguição àqueles que durante a grande tribulação vão entregar suas vidas a Jesus. No final, Jesus desce com a sua igreja, pisa fisicamente no Monte das Oliveiras. O monte se fende, está lá em Zacarias, o monte se fende e Israel passa pelo meio do monte, sendo livrada como nação por Jesus e, portanto, haverá ali uma grande conversão de judeus ao Cristo ressurreto. Tá? Nesse momento, o que ele vai fazer então? Ele vai derrotar todas as nações e vai prender Satanás. Vai prendê-lo por 1000 anos. Tá? Ele irá prendê-lo por 1000 anos. Vamos olhar o texto de Apocalipse 19 e 19. Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Tá? Então, o governo do anticristo será destruído aqui. Tá? Satanás, tá? Versículo 2 de Apocalipse 20. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá? Então, veja, quando Jesus desce, tá, para livrar Israel e o mundo do poder do anticristo, versículo 20 do capítulo 19. A besta foi tomada, com ela e o falso profeta que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Tá? Hoje em dia tem gente questionando tudo, até se lá no inferno tem fogo ou não. Bom, Satanás será aprisionado por 1000 anos, então ele não terá mais poder sobre a terra. Né? Então, assim se iniciará o governo milenar de Cristo. Nós seremos súditos do descendente perfeito. Satanás é um espírito, certo? A Bíblia diz que os anjos são o quê? Espíritos ministradores. Satanás é um anjo caído, esse é um espírito, ok? Então, como assim vai aprisioná-lo? Vai aprisioná-lo. Acabou.
a ação, o poder, o efeito do inimigo. Meu Deus, estou falando que dá trabalho gravar aqui. Sobre o mundo, não vai ser destituído aqui por 1000 anos. Quem estará na Terra durante o milênio? Pessoas comuns, né? Não existe reino sem povo. Pessoas comuns. Uma parte dos súditos de Cristo será formada por pessoas convertidas a Cristo, que sobreviveram à grande tribulação. Como hoje, comerão, dormirão, trabalharão, casarão e terão filhos. Né? Então, dentro do milênio, terá ímpios, sim ou não? Todos os ímpios morrem antes do milênio? Você sabe que o grande atiçador do pecado no mundo é Satanás, né? Então, como é que vai ser? A outra parte dos súditos serão os santos que virão com Cristo em glória, os salvos do Antigo Testamento que morreram em Cristo, os salvos que foram arrebatados, os salvos que foram mortos na grande tribulação. Por isso que assim, o pessoal acha, tem gente, né, hoje em dia que, nossa, mas deu sono mesmo. Nossa, mas na eternidade o que a gente vai fazer? Uma das nossas atividades será governar sobre as nações. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Reino e sacerdócio na Bíblia é posição de governo, de serviço. Ok? De serviço. A Bíblia diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se viu, nem com ouvidos percebeu, um Deus além de ti que trabalha. O trabalho não é efeito do pecado, o trabalho não é ruim. O ruim do trabalho é a nossa canseira, o nosso enfado. Isso é o ruim do trabalho, né? Mas Deus criou o ser humano para o trabalho, porque o trabalho revela exatamente a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa semelhança com Deus. Ele é o criador de todas as coisas e nos deu a habilidade de criar muitas coisas também. Não como ele que criou a partir do nada, mas o ser humano tem capacidade e habilidade para criar muitas coisas também, que nenhum outro ser tem. Tá? Bom, então, o reino milenar de Cristo, qual é a diferença? É que ele não tem a presença de Satanás reinando no mundo. Tá? Então, e que terá Cristo com a sua igreja, com quem foi arrebatado, com quem morreu durante a grande tribulação, enfim. O povo do Senhor estará reinando com ele sobre a terra nesse período. Muito bem. E uma das nossas funções também será julgar as 12 tribos de Israel. Objetivos do milênio. Tópico 3. Aprisionar Satanás. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se. E ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Olha só. Gente, essa aula, meu Deus do céu. Isso aqui dá para pregar sobre arrebatamento, dá para pregar sobre grande tribulação, para pregar sobre um monte de coisa. Tá tudo aqui, ó, detalhe por detalhe. Quer aprender a pregar para jovens e para adolescentes? Fala para mim aqui nos comentários se você quer que eu desenvolva alguns esboços para você pregar para jovens e para adolescentes. Que tal? Fala para mim aqui nos comentários. Bom, objetivos do milênio. Aprisionar Satanás, né? Então ele vai ser aprisionado por 1000 anos, perdendo toda a sua autoridade sobre a terra. Restaurar a terra. Então, ele vai impedir o colapso do planeta e restaurar o ser humano, né? A degradação do pecado, ela afetou tudo, inclusive a natureza. O governo de Cristo e sua paz jamais terão fim. Haverá 1000 anos de plena paz e o príncipe da paz dominará a terra. Nesse período vai ser estabelecido também o reino de Cristo e a restauração da nação de Israel. Então, Israel hoje é reconhecido como nação, mas as nações lutam contra Israel. No milênio, Israel será restaurada como nação e jamais qualquer outra nação tentará destruir Israel. Como será o milênio? Tópico 4. É possível imaginá-lo? À luz das Escrituras, sim. Será um tempo como nunca houve na Terra. Por que à luz das Escrituras? Porque, olhando para o mundo hoje, é possível a gente conseguir imaginar um tempo como esse? Um tempo sem maldade, um tempo sem guerra, um tempo sem doenças.
É possível? Não é, gente. Pelo contrário, a gente olha assim, só Jesus fazer um negócio desse, não tem como. Né? Então, nós temos que olhar para o que a palavra diz. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 3 de 2 Pedro e versículo 13. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Olha que coisa linda. Hein? Tempo de alegria e paz. Né? O mundo experimentará a verdadeira paz, porque teremos. O mundo terá assentado no trono o príncipe da paz. Não é? Não haverá fome na terra, porque haverá ali uma restauração da natureza. Então, todas as catástrofes naturais, a seca, enfim, isso não vai existir. Né? Então, imagina que hoje as pessoas já prosperam em muitos lugares. O Brasil é o maior produtor de grãos, acho que do mundo, né? Do mundo, o maior produtor de grãos do mundo, com toda essa bagunça climática criada pelo ser humano. Imagina quando tudo isso foi restaurado, né? Uma camada de ozônio lá, o buraco da camada de ozônio for fechado. Imagina. A santidade fará parte do cotidiano das nações. Os povos serão santos diante de Deus, porque viverão em perfeita comunhão com Ele. Doenças e mortes serão raras entre os salvos, que sobreviverem à grande tribulação, pois há uma promessa divina de cura e vida prolongada. Os demais salvos terão um corpo glorificado, não se preocuparão com isso. Né? Então, assim, os salvos que já tiverem sido arrebatados, né, eles não vão ter problema nenhum com morte ou com doença durante o milênio, porque terão seu corpo glorificado. Tá? Haverá o derramar do Espírito Santo como nunca antes. Será um avivamento mundial na busca do conhecimento de Deus. Porque desse Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Todos se prostrarão diante dele e o adorarão. Então, será um tempo maravilhoso. Será um tempo extraordinário esse tempo. E acontecerá que desde uma lua nova a outra, e desde um Shabat a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, dirão o Senhor. Isaías 63 e 23. Amém, meus amigos. Amém. Que bênção, que prazer estar com vocês. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.